Hoje eu pedi a Vanessa para ministrar uma canção antes da ministração da palavra. Vem, Vanessa, por favor, ministra. Você pode acompanhar, né? E medite nessa letra, medite naquilo que vai ser ministrado, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao seu coração. Graça ao que você fez, morrendo por mim numa cruz, os meus pecados lavou, embora inocente morreu. É muito pra compreender o amor que transforma o meu ser. Sem fim, morrestes por mim, posso então viver, ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há nenhum outro que dê esperança pra mim. Onde estás? Meu rei te venceu lá na cruz. Jesus me ensina a viver e amar com todo o meu ser. Tormentos e ventos virão, mas força encontro em tuas mãos. Graça sem fim, morrestes por mim, posso então viver e ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há nenhum outro que dê esperança pra mim. Te conhecer cada vez mais. Jesus, não há nenhum outro que dê esperança pra mim. E é por ti, meu Jesus, eu vivo por ti, meu Salvador, eu vivo pra ti. Te conhecer cada vez mais. Jesus, não há nenhum outro que dê esperança pra mim. Pai, nesse momento em que tantas questões terríveis têm acontecido no mundo, ataques terroristas, nações se levantando em guerra, tanta insegurança, nós oramos por aqueles que neste mundo não têm esperança. Nós oramos por aqueles que são atingidos por estas fatalidades. Oramos, ó Deus, para que a elas chegue o anúncio da Tua verdade, de que Jesus
é aquele que pode lhes dar esperança. De que Jesus é aquele que veio para que todos tenham esperança. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e que aqui hoje, neste lugar, nós também saibamos que o Senhor é a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, a nova versão internacional diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Parece ser até uma contradição com aquilo que eu acabei de orar, mas o mundo está cheio de esperança. O mundo está cheio de esperança. Em todo lugar há pessoas desejando ou acreditando em possibilidades de resultados positivos para suas vidas. Em todo lugar, seja pobre, seja rico, seja difícil, seja fácil, seja onde for, as pessoas estão desejando um resultado positivo para as suas vidas. Essa é a definição básica de esperança. Esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos ou circunstâncias da vida pessoal. Não sei quanto a você, mas eu tenho esperança. Há pessoas que têm esperança de morar em uma casa melhor. Há pessoas que têm esperança de ter um emprego melhor. Há pessoas que têm esperança de constituir uma família. Há pessoas que têm esperança de conseguir descansar nas férias. Nós podemos multiplicar as razões e os motivos que as pessoas têm esperança. Só que existe um problema aqui. Essa esperança, ela não segue o padrão daquilo que Deus pensou sobre esperança e muito menos sobre aquilo que Paulo escreveu sobre esperança. Porque essa esperança que nós encontramos no mundo é uma falsa esperança, ou é uma esperança baseada em fundamentos falsos. Porque da mesma forma que alguém espera coisas boas, essas coisas boas hoje em dia principalmente são relativas, não é verdade? Por exemplo, um ladrão, ele tem esperança de conseguir roubar algo de valor. Para ele isso é bom. Para quem é roubado, não. Mas para ele com certeza é. O terrorista que se explode em um atentado, ele espera levar à morte o maior número de pessoas. É a esperança dele. Ou seja, não basta ter esperança baseado naquilo que você acha que é bom para você. Porque aquilo que você entende como bom para você, nem sempre é de fato bom. Paulo, quando apresenta essa esperança em 1 Coríntios 13, dizendo que permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, ele coloca a esperança extremamente elevada, juntamente com aquilo que nós conhecemos ser o mais elevado caminho e a mais elevada vida que Deus reservou para nós, o caminho do amor. Claro, Paulo destaca que o maior dentre os três é o amor, porém, ele os coloca numa mesma classificação. A fé, a esperança e o amor. Que esperança é essa? Aqui eu introduzo o título dessa mensagem: a esperança que o mundo precisa. A esperança
que o mundo precisa, a esperança que as pessoas precisam, porque às vezes quando a gente fala mundo, alguém pode entender que é o mundo político, né? De uma forma política, a organização dos países. Não, eu quero te dizer que a esperança, a verdadeira esperança, é aquilo que as pessoas, que o ser humano precisa. Eles precisam desse tipo de esperança, que em primeiro lugar é muito mais do que uma crença emocional em algo bom. Essa esperança é baseada em uma promessa que se cumpriu. Antes de tudo, a esperança não começa com algo que se espera, que é de onde vem a raiz da palavra, a raiz etimológica da palavra, o significado etimológico da palavra é aquilo que se espera, esperar por algo de bom. Mas a esperança que nós temos como cristãos, ela é uma esperança baseada naquilo que já aconteceu. A sua base para esperar aquilo que está por vir, ela tem base naquilo que já aconteceu. Deus cumpriu uma promessa. Ele enviou o Salvador. Ele enviou Jesus, o Salvador. E sobre ele está todas as promessas de Deus para nós. E a partir dele, a partir daquilo que ele cumpriu, ele trouxe esperança aos nossos corações. É Jesus e aquilo que ele fez que inaugura agora um tempo de esperança para o mundo, de esperança para todo aquele que vive no mundo. A esperança cristã é a esperança que o mundo precisa. E quando eu digo cristã, não por causa da religião cristã, mas porque deriva de Cristo, porque vem de Cristo, porque tem a sua fonte em Cristo. É Ele e a partir dele que nós podemos ter esperança. Então eu posso afirmar que porque Cristo veio à terra, você tem esperança de salvação, ou você tem a esperança da salvação. Você tem a esperança da vida eterna. E aí nós entramos com aquilo que nós aguardamos. Sim, com aquilo que nós aguardamos. Quando Paulo escreve para Tito no capítulo 1, versos 1 e 2, ele fala sobre isso, né, dizendo sobre um conhecimento da verdade que nos leva à piedade, mas esse conhecimento baseado na esperança que nós temos. Ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, em Cristo nós alcançamos a esperança da vida eterna, que faz parte da promessa, daquilo que Deus nos prometeu há muito tempo. Isso é salvação. Salvação. Ser salvo. É interessante porque hoje em dia parece que não se fala tanto sobre salvação, né? Fala-se muito sobre prosperidade, fala-se muito sobre ter as coisas, sobre melhorar de vida. Mas salvação, o que é a salvação? Como ela acontece? Eu gostaria de falar sobre 3 aspectos da salvação. É lógico que eu não vou entrar na teologia da salvação, né? Porque isso não é pano para pregação, mas para estudo, né? Eu gostaria de falar sobre os 3 aspectos da salvação que nos levam a viver a salvação como esperança.
Em primeiro lugar, eu fui salvo. Existe uma salvação que acontece em um dado momento histórico, em um momento em que você pode datar. É aquele momento em que você abre os seus lábios e confessa a Jesus como o Senhor da sua vida. E lá no seu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Filho de Deus, que a morte dele na cruz de fato pagou pelos seus pecados. Esse é o momento da salvação. Esse é o momento em que nós, como pecadores, nos arrependemos do nosso pecado e voltamos o nosso coração para Jesus. Em Romanos 10:9 é isso que Paulo diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas existe um outro aspecto da salvação, que é a salvação que ainda está acontecendo. Eu estou sendo salvo. A salvação que acontece na nossa alma, porque o homem não é apenas espírito, ele é espírito, alma e corpo. A alma é o lugar da nossa mente e das nossas emoções. A salvação do espírito é imediata, a partir do momento que você, assim como Jesus falou para Zaqueu, quando Zaqueu desceu daquela árvore e chegou para Jesus, falou assim: olha, na verdade já estavam no jantar, né? Disse: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. O que ele estava dizendo? Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo daquilo que eu fiz. Jesus vira: hoje, salvação entrou nessa casa. É imediato. A salvação que acontece lá dentro de nós, no nosso espírito, ela é imediata. Mas a nossa mente, as nossas emoções, elas precisam ser salvas. E aí nós entramos em um processo de salvação. Filipenses 2:12, Paulo diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. A versão clássica diz: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Ora, se a salvação eu já conquistei, por que eu preciso desenvolvê-la? Esse desenvolvimento da salvação, ou esse agir nesta salvação, fala exatamente da salvação da nossa mente, do nosso entendimento, a salvação das nossas emoções. O fato, isso pira a cabeça de muito novo convertido. Meu Deus do céu, como eu sofri no meu início de caminhada. Porque essas coisas, elas não eram tão ensinadas. E eu vivia um conflito terrível, porque apesar de saber, de ter sido salvo, a minha vida, ela mudou, lá dentro de mim algo aconteceu, meu coração mudou, havia um desejo de servir a Deus, mas havia ainda algumas coisas que estavam quebradas dentro de mim, havia algumas coisas ainda que eu não estavam certas. Por mais que eu quisesse, era tão difícil de consertá-las, porque na verdade, elas são parte de um processo na nossa vida, que é o processo de santificação, que é um processo de discipulado. É interessante que o apóstolo João, ele coloca nessa mesma verdade de que nós precisamos ser discipulados, de que nós precisamos viver em uma vida de seguir Jesus, em uma vida de transformação, ele coloca isso de um aspecto diferente, e aí, dentro desse aspecto da esperança da salvação, nós encontramos a esperança da semelhança de Cristo. Em 1 João, no capítulo 3, versos de 2 a 3, João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança
purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Isso significa que no nosso desejo, na nossa esperança de sermos como Jesus, nós somos desafiados diariamente a nos purificar como ele é puro. E é nessa esperança, a esperança de ser como Jesus, que nos leva a esse processo. E aí, queridos, entra algo muito importante, porque muitos cristãos, né, eles viram para você, se você disser uma coisa dessa para eles, eles dizem assim, mas Jesus era Jesus, como que jamais eu vou ser como Jesus? Jamais eu vou ser como ele, jamais eu vou conseguir viver uma vida como ele viveu. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é que ela não tem esperança de ser como Jesus, ela não tem esperança de que Deus nos criou para sermos semelhantes a Jesus. Paulo revela isso também em Romanos, no capítulo 8. Aqueles que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em Efésios também ele fala sobre isso, de que os dons foram dados à igreja, os dons de liderança, para que os santos fossem aperfeiçoados para a obra do ministério, até que todos possamos crescer à estatura de Cristo, à estatura de varão perfeito, ou seja, ser como ele é. A esperança da semelhança de Jesus faz parte da esperança da salvação, porque não é apenas a esperança de que seremos salvos da condenação eterna, porque essa esperança ela já se cumpriu. A partir do momento que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você é livre da condenação eterna. Ele nos salvou da condenação eterna. Mas a esperança de ser como Jesus, ela continua. Ele não nos chamou para que continuássemos como estávamos. É muito boa a frase que diz o seguinte, que Deus nos aceita no sentido de receber, Ele nos recebe como nós estamos. Mas porque Ele nos ama, Ele se recusa a nos deixar como nós estamos. Deus está sempre desejando que nós avancemos. Ele está sempre desejando que nós cresçamos em semelhança a Jesus. Mas também existe a esperança da salvação, que fala no terceiro aspecto, que eu serei salvo, que é a salvação do nosso corpo. Glória a Deus por isso, porque, gente, eu estou ficando velho. Eu me lembro, pastor Paulo Júnior, ele dizia uma coisa interessante. Ele diz assim, no Brasil eles costumam chamar a pessoa quando passa, não sei se agora se é dos 60 ou dos 50, de a melhor idade, né? A melhor idade. É uma forma carinhosa, eu entendo, né? É uma forma carinhosa de poder valorizar as pessoas que passaram dessa idade, né? Mas aí ele diz assim, melhor idade nada. Melhor idade tudo dói, tudo é cansativo, tudo é difícil. Né? Você já não tem mais a mesma saúde, a mesma disposição. E aí ele vai falando, né, das coisas da vida de quem vai ficando mais velho. E é verdade. A própria palavra nos adverte sobre isso, dizendo que o tempo da velhice é um tempo assim. Isso não desmerece, né, o valor da sabedoria que nós alcançamos na idade mais avançada, né, o equilíbrio emocional, pelo menos é suposto, né? É suposto vir com a idade. Nem todo mundo, né, infelizmente, amadurece da mesma forma. Mas o certo é que existe uma salvação para o corpo, e eu dou glórias a Deus por isso. Né? Lá em Romanos também, no capítulo 8, versos 22 a 25, Paulo diz assim, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo.
pois nessa esperança fomos salvos. A esperança de que a salvação em Jesus também é salvação para o nosso corpo. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, aliás, é uma pergunta, quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, na esperança da salvação, existe a esperança do corpo glorificado. Volto a dizer para você, cada vez mais eu penso nisso, com muita alegria. Não é? Porque vai chegar o momento, não é, em que o meu corpo será também glorificado. Quando eu tinha 18 anos, eu não me preocupava com essas coisas, né? Mas agora eu me alegro com isso, nessa verdade que nós seremos como Ele. João, no texto que nós lemos anteriormente, ele está falando disso também. Porque Jesus é Deus que agora tem um corpo. O corpo de Jesus é glorificado. E nós passaremos pela mesma realidade que Ele passou, pela ressurreição ou pela transformação, aqueles que estivermos vivos na sua vinda, na ocasião da sua vinda. A esperança de que nós teremos um corpo glorificado. Mas a esperança que o mundo precisa, eu quero afirmar o seguinte, que ela age em você hoje. A esperança que o mundo precisa, ela age em você hoje. E é tão poderoso nós entendermos isso. E Romanos, no capítulo 5, versos de 3 a 5, diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu quero abrir um parêntese aqui, para acabar com uma superstição evangélica. Você sabia que tem evangélico supersticioso? Cheio de evangélico com amuleto, e às vezes os amuletos que eles pegam são fortes, porque muitas vezes são versículos, são palavras, que eles pegam naquilo como se fosse um amuleto. Nesse texto, na versão clássica, no Brasil, revista e corrigida, diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então muitas pessoas, principalmente os mais impacientes, foi dito para eles o seguinte: não peça paciência, porque se você pedir paciência, Deus vai te dar tribulação. Você já ouviu isso? Eu já ouvi, em vários lugares. Às vezes cristãos muito sinceros chegando para mim dizendo assim: pastor, eu já aprendi que eu não devo pedir paciência a Deus, porque se eu pedir paciência, Deus vai me dar tribulação. Oh meu Deus, santa ignorância, se é que pode dizer santa, para uma coisa dessa. Isso é um amuleto, é uma superstição evangélica, queridos. Você acha mesmo que se Deus vê no seu caráter necessidade de paciência, Ele vai deixar de tribulação porque você não orou pedindo paciência? Ele vai poupar você de tribulação só porque você não orou pedindo paciência? Mas Ele sabe que é o que você precisa? Por favor. Posso fechar o parêntese? Então joga fora essa superstição evangélica. Quando Deus entender que é preciso haver tribulação na sua vida para você ter um caráter aprovado, para você ser uma pessoa mais paciente, Ele vai trazer tribulação na sua vida, porque Deus não tem compromisso com o seu conforto e com a sua felicidade. O compromisso de Deus é com a sua formação de caráter, é trazer para você um caráter aprovado. Um caráter semelhante a Jesus, porque é isso que traz esperança, o resultado disso é a esperança. Por quê, queridos? Por quê? É só você olhar para trás na sua história, olha para trás que você vai começar a entender o que significa isso. Olha quem você era, olha de onde você veio,
Aqui neste lugar, nós temos pessoas que eram mentirosos, desobedientes, rebeldes, imorais, adúlteros. Mas a graça de Deus e a salvação nos alcançou, e ela começou a trabalhar em nós, e a esperança de sermos como Jesus começou a trabalhar em nós, transformando aquilo que éramos para aquilo que agora somos. Mas a obra ainda não terminou, a não ser que você já seja semelhante a Jesus. E isso enche o meu coração de esperança. Esses dias eu tenho tirado para fazer algumas visitas, queridos, e como é bom ouvir a história da conversão das pessoas. Como era maravilhoso ouvir como que as pessoas conheceram a Jesus, e saber que há esperança para o homem, há esperança, porque Deus é capaz de transformar o pecador em santo. Ele tem o poder de transformar alguém de adúltero em santo, de imoral em santo, de mentiroso em verdadeiro, de rebelde em obediente, de bravo em manso, de orgulhoso em humilde. E essa é a operação da esperança nas nossas vidas. Eu não sei quanto a você, isso traz esperança ao meu coração. Quando eu olho para você e conheço a sua história e vejo de onde você veio, e quando eu olho para mim e olho para a minha história e vejo de onde eu vim, enche o meu coração de esperança, porque eu não sou mais como eu era. Ainda não sou aquilo que eu preciso ser, mas definitivamente eu não sou mais como eu era. Isso não significa que é porque agora eu uso camisa de manga comprida, né, e as pessoas me chamam de pastor e eu tenho uma linguagem evangélica. Não, é porque algo aconteceu no meu caráter, algo aconteceu lá dentro que me impede de mentir, que me impede de fazer trapaça, que me impede de pular a cerca no casamento. É porque eu tenho a esperança de ser como Jesus. E essa esperança tem transformado a minha vida. E essa esperança tem transformado a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, porque é dele que vem esse poder, não é de nós. É dele que vem essa transformação, não é da nossa própria vontade. É dele que emana essa realidade tão linda, tão poderosa, queridos, de transformação real, de transformação verdadeira, palpável. Como é maravilhoso olhar para trás e ver o quanto nós já caminhamos. Como é maravilhoso ver a ação de Deus na nossa vida, nos mudando, nos moldando, nos ajudando, nos abençoando, nos levantando. Eu não sei quanto a você, mas isso é maravilhoso. Quantas vezes em lágrimas diante de Deus eu agradeço, quando eu percebo a ação da graça de Deus na minha vida e de onde Ele me tirou. É isso que o salmista quis dizer quando ele disse: esperei confiantemente no Senhor. O que significa isso? Esperança, esperei, ou seja, eu tive esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um charco de lodo, de um poço de destruição, e plantou os meus pés sobre uma rocha, sobre um lugar seguro.
e Ele colocou nos meus lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o ouvirão e virão e confiarão no Senhor. Sabe o que significa isso? Que essa esperança operante na sua vida é a esperança que o mundo precisa. O mundo que está morrendo à sua volta precisa olhar para você e ver essa esperança, mas ver não por causa da indumentária, né, do tipo de roupa, às vezes também, né? Mas é a essência daquilo que você vive, é olhar para o seu casamento e perceber que existe maturidade, que existe algo diferente do que eles encontram no meio dessa sociedade destruída. É olhar para as suas palavras e perceber que nelas não existe malícia, que não existe brincadeira de mau gosto, que não existe insinuação de infidelidade, que as suas palavras são temperadas, que as suas palavras são de esperança, elas trazem vida, de que você se compadece das pessoas, de que você respeita os diferentes e de que você ama indiscriminadamente e incondicionalmente. É essa esperança que o mundo precisa. O mundo, as pessoas precisam ver essa transformação. E sabe o que acontece conosco, queridos? É que muitas vezes nós deixamos passar as oportunidades. Nós deixamos passar as oportunidades. Nós não abrimos a nossa boca. Nós não falamos para as pessoas da esperança que nos alcançou, da esperança que nos move, da esperança que nós vivemos diariamente em Cristo Jesus. E sabe por que às vezes nós não fazemos isso? Muitas pessoas dizem assim: o meu inglês não é bom o suficiente. Será que isso é verdade? Que o seu inglês não é bom o suficiente? Muitas vezes o que nós precisamos é simplesmente nos deixar levar pelo Espírito Santo e o poder dele para falar para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Eu me lembro do testemunho, eu quero encerrar com esse testemunho desse pastor, que tinha acabado isso é uma história real, escrita, registrada num dos livros dele, dizendo que ele tinha acabado de se formar no seminário, cheio de ideia, né? Cheio de teologia. E aí pegou um voo de ir para um lugar, foi convidado para pregar num determinado lugar, pegou um voo, eram 2 horas de voo, e aí sentou do lado dele uma senhora, e eles começaram a conversar, uma senhora advogada, e ele falou: agora eu vou falar de Jesus para essa mulher. E ele começou a falar de Jesus para a mulher, e a mulher rebatia ele, muito cética, debatendo as questões filosóficas, né, e tudo, e ele trazendo o melhor da teologia que ele tinha ouvido, ele foi trazendo, né, e colocando, e porque o fulano, porque o ciclano, e o beltrano, e assim, e assado, e foi trazendo aquela coisa toda ali, né, e ele começou a ficar desesperado, porque nada do que ele falava quebrava o ímpeto daquela mulher, e aquelas coisas que ela dizia, até que finalmente ele, enquanto ela falava, ele deu uma silenciada e foi para o momento da oração mais poderosa que existe. Qual que é essa mesmo? Socorro, Senhor. Essa é a oração mais poderosa que existe. Me socorre, Deus. Ele estava angustiado porque toda a teologia, toda a bagagem teológica que ele tinha não tinha feito efeito nenhum, não tinha tido efeito nenhum na maneira daquela mulher entender, na maneira daquela mulher ver a Jesus. E ele estava desesperado porque ele não queria perder a oportunidade. E aí naquele momento ele falou: eu me entrego, Senhor, o que o Senhor quer falar com essa mulher? Antes ele não tinha perguntado, porque ele tinha tudo pronto. O que o Senhor quer falar com essa mulher?
De repente veio na frase dele: você é uma pecadora e você precisa de um Salvador. Jesus é esse Salvador. Na hora que foi a vez dele falar, ele virou e falou isso para ela: se você é uma pecadora e você precisa de um Salvador, e Jesus é esse Salvador. A mulher começou a chorar, se quebrou, fez a oração da salvação. Ou seja, em poucos minutos que ele de fato dependeu de Deus para falar aquilo que a pessoa precisava ouvir, ele acertou aquilo que precisava acertar. Mas ele teve a intenção de falar da esperança que existe em Jesus. O problema é que às vezes nós somos negligentes com relação a isso. Agora, meu amado, como nós podemos continuar sendo negligentes em um mundo como esse? Nós não podemos. Nós não podemos. Então eu quero dizer a você: dê esperança para as pessoas. Fale da esperança que existe em você. Mostre a esperança que existe em você. Foi isso que Jesus quis dizer: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E ele completa dizendo: você, se o sal não salgar, não serve para nada. Se a luz não for colocada num lugar alto, não adianta. Ou seja, se não for visível, se as pessoas não conseguirem enxergar isso, de que adianta? Então, meu querido, não apenas tenha esperança, a esperança da salvação, a esperança de ser como Jesus. Reparta essa esperança. Reparta essa esperança, se importe com as pessoas. Porque com certeza é a esperança que o mundo precisa. Feche os seus olhos. Hoje, Senhor, mais uma vez, nós oramos. E aqui nesse lugar, Deus, junto com os meus irmãos, nós somos confrontados pela Tua Palavra, abençoados, mas também confrontados com a Tua Palavra, Senhor. Porque somos instruídos e somos desafiados a simplesmente deixar transparecer aquilo que é verdade nas nossas vidas. Jesus transformou a nossa vida. E as pessoas precisam saber disso. Que Jesus tem o poder de transformar o mais vil pecador em um santo. Que nessa noite, Deus, nosso coração ele seja renovado por essa esperança. A esperança da salvação, a esperança de ser como Jesus e continuar nessa caminhada tão poderosa, tão maravilhosa, às vezes difícil, mas tão gratificante, de sermos transformados, de sermos mudados. Mas dá-nos também, Senhor, a disposição e a ousadia para falar do Teu amor para aquelas pessoas que estão morrendo sem esperança. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Que seja a oração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Morte, onde estás? Meu Rei te venceu lá na cruz. Jesus me ensina a viver e amar com todo o meu ser. Tormentos e ventos virão, mas força encontro
posso então viver, ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há nenhum outro que dê esperança pra mim. Oh, graça, o que você fez, morrendo por mim numa cruz, os meus pecados lavou, embora inocente morreu. É muito pra compreender o amor que transforma o meu ser. Graça sem fim, morrestes por mim. Posso então viver, ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há nenhum outro que dê esperança pra mim. Ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há nenhum outro que dê esperança pra mim. E é por ti, meu Jesus, eu vivo por ti. Meu Salvador, eu vivo por ti. Por teu grande amor que eu viverei. Ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há nenhum outro que dê esperança pra mim. Ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há nenhum outro que dê esperança pra mim. Deus abençoe sua vida. Essa semana você tem a oportunidade de viver essa esperança, de transmitir essa esperança às pessoas.